E aí, estamos no ar? Estamos no ar? Boa noite, meu amigo. No Oh, ar. boa noite, cara. Boa noite. Agora a gente já está aquecido, né, Fábio? Isso aí, cara. Então, mais uma conversa com o Fábio, isso é muito importante, né? A última foi 19 de abril, bastante tempo mesmo. E isso também é um tema, porque às vezes a gente conseguir não perder o foco apesar de tudo é uma grande coisa, né? É a garantia, é quase a garantia de que algo vai ser realizado, né? Isso é por aí. É aí. Não perdeu o foco apesar de tudo, foi muito bom. É, é verdade. Sabe, tem um pessoal que tira uns anos sabáticos, né, Otávio? Como é que é isso? Tem um pessoal que tira uns anos sabáticos, né? Tem. Eu queria trabalhar numa empresa dessa que me pagasse um ano para eu fazer uma É, viagem e tal. A sua instituição, que agora já não podemos falar mais os nomes, né? A sua instituição não te paga um ano na Europa, não? Viajar 7 anos no Tibete. não paga, não tem isso. Mas tem umas pessoas que também elas saem assim da empresa, né? Eu conheci conheci não, né? Foi contratado pela empresa, ficou pouco tempo, saiu. Mas ele falou que tinha, a última empresa que ele saiu, ele não tinha voltado a trabalhar, que ele tinha feito isso. Ele saiu da empresa, ele vinha trabalhando para poder tirar um período sabático. É, deve ser interessante, talvez, né? Não sei. Aquelas A coisas que eu não. pessoa volta para a empresa e aí leva tudo aquilo que aprendeu nesse período sabático, leva para a empresa. Não, esse ele tinha saído de uma empresa, né? E estava sem trabalhar, assim, depois. Aí depois ele entrou lá, foi trabalhar lá com a gente lá um tempo. Mas ele não tinha saído da nossa empresa, não, entendeu? Ele vinha de uma outra que ele tinha parado de trabalhar e acho que tinha feito uma Uhum. economia razoável, assim, tudo que se permitiu e tirar um ano sabático para refletir sobre a vida e tudo. Depois estava voltando, mas foi, deve ser interessante, né? Talvez, não sei. Coisas que eu não sei, sei muito falar, não. Coisas que a gente não sabe, né? Agora eu vou dizer um negócio que isso eu sei. Vou dizer um negócio que eu sei. Atenção, eu vou falar um negócio que eu sei. Eu sei o que eu vivi, né? O que eu vivi foi o seguinte: na instituição que eu trabalhei, a gente tinha direito a 2 períodos de 6 meses. A gente chamava de licença especial. A cada 10 anos, a gente tinha um direito a tirar 6 meses de licença e a gente não chamava de sabático, nada. Era 6 meses que você podia ficar sem trabalhar. Então, tinha gente que juntava a licença especial, na minha época, e, e se aposentava mais cedo. Eu sei que na carreira, o sujeito conseguia juntar 4 licenças especiais, que a gente chamava de licença especial não gozadas, não usufruídas, e se aposentava com 28 anos de serviço. E aí ia embora, né? Então, essa licença especial ela não retornava para a empresa, né? O cara não se renovava, inclusive. Muitos eram para tratamento de doenças, alguma coisa assim, para construir a própria casa, mas não levava nada de novo para a empresa, nada de novo. Ele. E seria legal, né? O sujeito ficar 6 meses fora aprendendo algo totalmente diferente, até a cozinhar, por exemplo. E me inscrevi no curso, hein? Começa dia 27 agora, de Oh, junho. Me inscrevi. lá em Chefe, Copacabana? não, consegui só na Barra Na da Tijuca. Barra, na Barra. Como eu tenho um apartamento no Recreio, então É, fica viável, né? E, eu pensei em você, cara, da gente fazer um curso, mas eu não lembro. Se voltar aqui, eu falo. eu ia fazer um curso, né? Mudando o rumo da prova totalmente, né? Não, o caminho errante É, sempre não pode dar as costas para ele.
Ah, não pode. O caminho errante é a metodologia, né, cara? O caminho errante nunca está errado. Não, Muito não, bom, muito bom. não. Eu ia fazer um curso de reiki esse final de semana. Eu vi no outro grupo o áudio, eu ia te comentar sobre isso. Ia fazer, mas não vou fazer mais. Nesse final de semana não vai dar, porque o curso de reiki eu achei muito interessante. Essa esfera energética me interessa muito, porque a primeira vez que eu tive contato com o reiki foi um pessoal do Bombeiro do Rio de Janeiro, foi lá na instituição que eu trabalhava, na base aérea do Galeão, e conversando sobre a reabilitação dos paramédicos dos bombeiros, que eles atendiam na rua. Muitos ficavam traumatizados e ver perna quebrada, cabeça esmagada, aquela coisa toda, e pediam dispensa por questões de saúde mental. Cara, isso eu era tenente e já se falava em questões de saúde mental. Só piorou, porque agora está todo mundo com questões de saúde mental. E eles tratavam com reiki, e o sujeito voltava para a linha de frente, atender desastres, batidas de carro, tal, tipo essa coisa Anjos do Asfalto, SAMU, né? O pessoal voltar para a linha de frente com reiki. Primeira vez que eu ouvi falar. Os anos se passaram e eu comecei a folhear uns livros de reiki e eu me interessei, cara. Eu falei, olha, eu vou fazer esse curso e porque ele muda o comportamento, ele cura, reiki cura e recupera a saúde mental das pessoas. E tem um esse final de semana, mas eu queria fazer com a Adriana. A Adriana, né? Será que se alguém está me escutando agora, tem um amor que se chama Adriana, né? E, só que ela não vai poder fazer porque ela vai trabalhar. E eu achava muito importante que ela fizesse junto comigo, para que a gente possa se curar juntos. Aí eu estou quase declinando, porque eu posso me inscrever até sexta-feira, eu posso me inscrever. Mas eu vou preferir, é, já que ela não vai fazer, eu vou preferir fazer um outro processo aí de cura coletiva com ela. Não vamos ficar batendo papo, jogando o tarô que a gente joga sempre. Eu acho que vai ser melhor do que o curso de reiki. Mas eu queria fazer realmente um cursinho de reiki, que seria uma coisa que eu ia trazer de volta para uma empresa que eu trabalhasse. Essa minha cura, né? Pelo menos um funcionário melhor, mais curado, né? Eu já fiz, cara, um curso, né? é, de reiki, né? Porque quando eu vi a tua mensagem, eu falei, pô, também, eu já fiz isso também, né? Que negócio, eu também já fiz isso. Mas eu fiz um nível, se não me falha a memória, são 3 níveis, eu acho. Uhum. Onde eu fiz, né? Eram 3 níveis, depois você avança, tem mestre, tem outros níveis assim, né? Mas é bem interessante, bem legal, cara. Depois eu ia receber reiki também, né, nesse local. Eu não fiz outros cursos também por causa de agenda, e depois eu me afastei um pouco. E, e nesse local, quando eu voltei para receber, né, o reiki, uma vez eu cheguei e eles sabiam que eu tinha feito o primeiro nível, o primeiro módulo, como se fosse módulo, né? E aí eu cheguei uma vez e eles estavam precisando de pessoas para ajudar, e aí me convidaram para ajudar, né? Porque eu não tive outro local vendo como é que seria, mas eram 3 pessoas assim atuando, né? Era uma fazendo o que acho que está no nível desse de mestre ou acima, que ela aplicava o reiki, mas tinham 2 pessoas com a imposição das mãos assim ajudando, né? E eu Sim, fui sim. convidado para. Tinha as posições específicas, né? Dependendo dos chakras, daquele negócio todo. E aí eu
assim, é bem, acho que legal, além de ser legal de receber, mas também você está ajudando assim a aplicar também, foi uma experiência bem legal, cara, bem interessante, né? Bem interessante. E você acha que Eu gosto. agregou assim? O que que mudou na tua vida assim essa experiência com o reiki? Você fala em receber ou aplicar? Tanto faz, cara, tanto faz. Assim, eu acho que é muito interessante você poder, de certa forma, ajudar alguém, né, cara? É, além de ser um ambiente, normalmente, pelo menos às vezes que eu estou, né, meio de paz, assim, de equilíbrio, bem interessante, mas eu acho que essa questão de você se sentir Uhum. ajudando, de certa forma, então, a gente tem várias formas de colaborar com alguém, seja numa palavra, seja num reiki, seja num abraço, num bom dia, num por favor, num dá licença. A gente às vezes quer fazer uma grande coisa para mudar o universo, e na realidade um bom dia muda o universo daquela pessoa, daquele ambiente. E o reiki nesse dia. é, Tem as pessoas que são muito. Tem uma não sei se é sensitiva que falaria, mas eu sempre fui. Eu ia. Porque teve um período que eu não trabalhava segunda-feira, né? Porque que são as coisas assim. Como eu trabalhava final de semana, alguns finais de semana, segunda-feira é certo que não era um dia de folga. É certo se Sim. tivesse uma reunião, alguma coisa assim, mas era um dia, inclusive, do ambiente fechado para manutenção, para algumas coisas, mas segunda-feira não funcionava. Então, segunda-feira de tarde, 5 horas, tem esse espaço aqui perto de casa. Agora não tão perto, mas perto aqui de casa, que tinha essa casa, que tinha esse reiki, vamos colocar assim, voluntário social, né? Colocar dessa forma, não Social. tinha Sim. valor, não tinha nada. Então, a gente começou aí, eu fui, minha esposa também ia, depois não ia, não foi. Mas aí um dia eu cheguei, eu ia de camisa branca. É uma coisa minha, pô, de camisa branca, né? Então sempre ia de camisa branca. Tá. E aí cheguei lá uma vez assim, a pessoa responsável pela casa, né? Porque eles faziam tipo uma limpeza energética, né? Uma Uhum. limpeza energética e tudo para depois aplicar o reiki, né? Você fica ali aguardando ser chamado, tem umas 3 ou 4 macas e aí é rápido porque desocupa, vai outro, né? E tudo. Aí ela, uma certa vez, ela colocou assim os braços assim em mim, ela que veio fazer essa limpeza, né? Espiritual, assim, energia, Sim. né? E foi com ela. E antes de tudo, ela botou a mão assim nos meus ombros, né? Hum. E ela falou assim: posso ficar um pouquinho aqui? E aí eu olhei assim, ela falou assim: como é legal a gente. Ela apoiou o braço assim na distância, assim, ela apoiou o braço assim no ombro. E ela falou assim: como é bom quando a gente está perto de um franciscano. Franciscano? É, O que ela quis dizer com isso, sim? porque ela eu nunca tinha conversado com ela, mas é porque, cara, coincidência, eu acho que não é coincidência, eu acho que tem pessoas que têm uma sensibilidade, né, muito grande, né? Mas é porque se você olhar aqui em casa, tem diversas São Francisco, né, cara? Ah, São Francisco, cara. É, Olha aí. inclusive eu ando com um tal, né? Porque São Francisco ele não andava com crucifixo, ele andava com um tal que parece um crucifixo, né? Que é de São Francisco. É uma letra, né? Um tal e Tá tem uma lá letra. uma letra. Agora eu não lembro se é hebraica ou alguma coisa assim. Acho que não, mas mas ela não sabia nada disso, né? E ela falou para mim uma coisa muito interessante, falou assim, é sempre bom que traz paz quando a gente tem uma pessoa, franciscano que ela quis dizer nesse sentido, né? Sim. E ela falou assim, sempre tem um equilíbrio, uma paz, e é bom quando a gente às vezes está precisando, em vez da gente passar alguma coisa, receber isso. Agora, quem acompanha muito São Francisco só tem uma coisa que tem que ter cuidado. E eu falei assim, o que que seria, né? Ela falou assim, porque ele acha que tem sempre que dar, esquece de pedir. Ah, sim.
Sim, E sim, sim. aí, porque inclusive a oração fala isso, né? Dando o que se recebe, perdoando o que se é perdoado e tal. E aí ela falou que aí causa um desequilíbrio energético muito grande, que você está sempre se doando e não recarrega a energia. Então, a tendência é que o corpo, em algum momento, começa a sentir esse desequilíbrio. E na época eu É. estava realmente com algumas dores e tudo, e eu fiquei refletindo aquilo e passei a pedir um pouco. Pedi, claro, pedi energia, proteção, essas coisas todas assim, né? Eu falei pra caramba aí, né? Mas e tudo por causa do reiki, então, e aí tá no ambiente assim, cara, que você pode, que parece nada, mas a imposição das mãos, a energia e tudo, é muito bacana. Eu acho muito interessante também, cara. Eu gosto bastante. É, eu tive algumas, assim, quando eu trabalhava em Goiás, tinha um rapaz que ele fazia umas aplicações assim, tipo uma imposição das mãos e tal. Uma vez eu estava com a perna machucada, e esse cara, ele foi lá em casa até. Falei, cara, não, Otelo, eu vou lá na sua casa. Ele trabalhava lá no batalhão onde eu trabalhava, e ele era até uma patente superior à minha. Ele era capitão, eu era tenente na época. Eu estava com a perna machucada, machuquei sei lá o quê. Eu falei, não, vou lá na sua casa, cara, vou lá na sua casa e eu faço uma aplicação lá, cara, final de semana. Eu falei, poxa, fulano, vamos lá, né? Eu, né, todo animado, inocente, puro, e fui lá. Ele fez a aplicação e tudo, mas eu não me senti bem. Vou te falar, a aplicação dele, eu não me senti bem, não me senti mal, mas bem eu não me senti. E tudo bem, chegou na segunda-feira, o meu chefe me chamou. Depois eu vou linkar com tudo que a gente falou hoje, isso aí. E falou assim: olha, o fulano foi lá na tua casa esse final de semana, não foi? Foi. Ele falou que a sua casa é maior bagunça, tudo fora do lugar, sujo, tudo falou mal a beça de você. Aí eu entendi, já sei por que que eu não me senti bem. Já sei por que que eu não me senti bem. A energia dele já não estava boa, né? Já não estava boa. Como é que um cara com uma energia que não estava boa vai ceder um pouco de energia, ou vai. Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que há uma troca energética ali. Então a energia dele não me fez bem, não fez bem mesmo. E eu tive essa primeira experiência com essas trocas energéticas, e ele era de algum estudo oriental. Eu não lembro se ele era reikiano, eu não sei se ele era. Tem uma outra, eu não sei exatamente o que que ele era, mas eu sei que a energia dele não estava pura, sabe? Quando o cara não está puro, cara, porque ele não tem muita coisa boa para oferecer, né? Tá- Não estava puro, cara. Então era pura maldade. Essa coisa. Se você não tá bem, você não tem como. Pô, eu falo, se você não tá bem, não tem como deixar alguém bem, né, cara? E você às vezes tem que reconhecer que, pô, hoje eu quero me recolher, né? É. Hoje eu não tenho como doar algo que eu não tenho. Eu tinha um livro que chamava Toque Quântico. O nome do livro era Uhum. Toque Quântico. Aí li o livro direitinho e tal, e cheguei até a aplicar no meu joelho. Meu joelho esquerdo sempre teve um probleminha e tudo mais. E fiz o toque quântico comigo. Eles tinham um exercício que você fazia assim para sentir a energia entre as mãos, né? Quando você sentia aquele, parecia um bolinho assim, aí eu ia lá na região afetada e fazia a mesma coisa, até sentia como se tivesse um bolinho entre a região afetada e a minha mão. E ali era o toque quântico. E eu fiz em mim bastante. Não percebi uma melhora significativa. Mas aí, o que que aconteceu? Recentemente, eu comecei a fazer de novo o toque quântico na Adriana, para ter queixa de dores, pequenas dores e tudo mais, comecei a fazer.
E a coisa foi melhorando, né? A coisa foi melhorando, a coisa foi melhorando, 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 melhorando muito. E eu me interessei, cara, eu tenho que fazer um curso de Reiki, que eu acho que o Reiki vai me dar um arcabouço até teórico, né? A história do Reiki, alguma coisa assim, para eu poder continuar esse trabalho, né? De repente até receber vou chamar de passe, não sei qual é o nome, ou energização, não sei. E eu vou de repente, procurar receber, né? É, E, e como eu jogo tarô, eu até encomendei, vai chegar no meio de junho, umas cartas com os símbolos do reiki. Não sabia, mas tem uns símbolos. pô, Fala aí, diga tem. aí. Não, é isso mesmo. Né? Você Tem tem que uns símbolos, cara. mentalizar, e agora eu te confesso que mas tem, eu tinha, né, o Ivo andava comigo, você mentalizar, você fazer, você tem toda uma orientação, cara, Né? E é bem aí. interessante. Eu lembro que eu conheci a menina que ela era da igreja messiânica, conheço, né? Conheci não, conheço, e ela falava também da imposição das mãos na igreja messiânica, Hum, e ela me deu um livro sobre uma pessoa que veio para o Brasil. Ele não coloco como fundador da igreja no Brasil, messiânica, mas foi o que expandiu, assim, deu a vida para a igreja sim. messiânica, né? Que foi interessante também, as dificuldades. Quando a gente vê as coisas prontas, parece que para a gente é difícil, para os outros é fácil, né? Mas quando foi É. difícil também de avançar e tudo. E a aplicação do jorei, não sei a pronúncia, Ah, já ouvi tem a falar ver nesse nome. Eu com a já ouvi imposição falar das nesse. mãos para a igreja messiânica, né? Uhum. É, Isso aí é é legal. Isso interessante. é legal. E eu acho também o reiki bem interessante. E essas coisas vão lembrando a gente, histórias assim, né? A gente passa a noite conversando uma coisa com outra, né? Como o passado vem. Hoje uma amiga falou assim, não, Fábio, eu sou burra velha. Eu falei, não, você nem é burra nem é velha, pô, senão eu vou ter que seguir você nisso também, porque a gente tem uma faixa de idade próxima. Eu não quero ainda ser considerado assim, não. Mas quando a gente olha assim, já vivenciou bastante coisa, né? Uma história vai lembrando da outra. Como eu conheci essas questões holísticas, né? Muito Uhum. interessante. Pessoa que você não, que eu encontrei duas vezes na vida que me deu um direcionamento para questões holísticas, muito interessante, cara. E eu entrei nessa conhecer e respeitar, e tô sempre dando uma passada assim, sabe? É muito interessante, cara. Muito interessante. E acredito muito, respeito muito, e acredito muito. Essa, 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 essa instância energética, eu suspeito até que tem alguma coisa de quântico nessa história aí. Eu tenho uma esperança que a física quântica desvende o mundo espiritual. Eu tenho essa esperança. Porque eu sempre falo no grupo lá do grupo Zen nosso que a alma seria uma energia quântica. Sempre falo isso. E eu espero que a física quântica, então, desvende esse mistério. Estou esperando, eu não vou fazer física mesmo, mais um garoto jovem desse, um físico quântico, aí, um Einstein da nova geração, desvende e prove que a energia quântica é até inteligente. E, para mim, a alma é um aglomerado quântico que tem um corpinho dentro, né? Que seria o corpo humano, que, para mim, seria apenas um grande computador, né? Um computador sensacional, um computador orgânico e tudo. E por que eu Sabe, estou eu falando com comprei, cara, ele? eu comprei Oi. um livro do Amit Goswami, Física Quântica, há um tempo, e eu comecei a ler muito empolgado, mas acho que depois da 15ª página eu desisti. Eu falei, não estou preparado para isso. Mas como isso já tem uns 10 anos, talvez hoje eu consiga avançar melhor. Porque o É, negócio começa a te botar a cabeça para trabalhar assim, que eu falei, pô, não estou preparado para isso, mas está guardado. você Amit falou Goswami. em leitura, deixa eu botar aqui um tema aqui, física quântica. Eu participei de um grupo de leitura
nos últimos 3 meses, eu acho. E foi muito bom, porque a gente combinava. Nós lemos o livro O Amor que Nos Cai Bem, do Juan Garrida. E cada um lia um capítulo, o capítulo não era longo, e a gente se encontrava de 15 em 15 dias, por aí. E cada um tinha um entendimento do capítulo, um entendimento assim muito enriquecedor. Eu lia, entendia de uma forma, e no dia que a gente se encontrava, aí se fazia um meet, e esse meet, cada um falava alguma coisa do que entendeu no capítulo. Cara, o entendimento do capítulo era muito mais pleno, muito mais profundo, muito mais abrangente, porque cada um tinha um ângulo de visão, né? E eu vou dizer para você, cara, se você pegar esse livro aí e arranjar mais 3 pessoas que queiram ler, eu É, digo para você, eu compro o livro também e a é. gente faz um meet todo mês, uma vez por mês, um capítulo por mês. Uma Isso é hora vai legal. acabar, né? Depois eu vou procurar aqui na estante. Isso é, pô, esse cara é fera, famoso aí para quem estuda, quem busca o autodesenvolvimento, esse cara é leitura obrigatória. Então, em um grupo de estudo, poxa, você faz É, amigos, né? Você, poxa, a pessoa fala onde trabalha, o que que faz, e quando vê, aplica aquilo no próprio trabalho. É muito legal, é muito legal. Então, se você. Mas eu digo para você o seguinte: você não tem tempo para isso, você não tem tempo ainda, mas essa não, pelo amor de Deus, né? mas sabe que eu tô, cara, eu não sei se o tempo vai melhorar. Acho que vai alguma coisa, mas assim, daqui a 2 semanas eu faço as provas do segundo avaliação e praticamente encerro a faculdade, né, cara? Pô, Já acabou TCC, essas coisas, já acabou. já, eu Isso fiz é um no final do ano alívio, né? passado, é. Então a gente, assim, a tendência é que em 2 semanas eu termine as provas, faça as provas e termine. E E aí, teoricamente, eu vou ter um tempo, até do final de semana, né? Que a gente acaba tirando para estudar, senão nunca não vai estudar e tal, ali, ou coisa, mas aquela obrigatoriedade, obrigação, assim, porque tem avaliação, tem entrega de trabalho e tudo isso vai dar uma reduzida, né? Eu espero, né? E essa tua ideia é interessante, cara, porque Porque realmente o Amit, eu assisti uma entrevista dele que tem aí gravada na internet aí. Primeiro que eu acho fantástico é o equilíbrio dos caras, né? Tem pergunta aqui, pergunta ali, pergunta disso, pergunta daquilo, e o cara tá. É, assim, pô, isso é legal pra caramba. isso é Isso é muito interessante. conhecimento, né? Porque o cara, pra chegar nisso, o cara surtou 3 vezes pra poder pensar um negócio assim. Porra, Pô, tem que soltar mais duas, porra, então, cara. não dá, né, cara? Porra. Essa foi Mas é sensacional. maneiraço, né, cara? Tipo assim, porra, cara. Sabe que eu li um negócio, cara? Porra, muito legal até, que da Nise da Silveira, cara. Não sei se já, com Aham, certeza Nilda da ouviu Silveira, falar. poxa. A Mas ela nossa mais, área. era mais ou menos assim, cara. Pô, cuida das pessoas das doenças mentais, mas vai até onde tem que curar. Não passa disso não, porque a pessoa normal é chata pra caralho. Porra, eu tirei foto, depois eu vou ver se eu consigo localizar e te mandar, cara. Mas, pô, achei maneiro pra caramba. Mas, porra, é verdade, que a pessoa, porra, é chata. Eu falava, cuide das pessoas até o limite, pô, porque pessoas normais são chatas pra caralho. Chata pra caramba. Porra, quando eu penso assim, o cara, o pintor que eu admiro é o Van Gogh, né? Que tem toda a história dele, falam que o cara é esquizofrênico e tudo. Não sei, porque eu não convivi com ele, não sei até onde a psicologia estava avançada para avaliar assim a pessoa, mas psicologia nem sei se já existia, tem que procurar essas datas para bater assim, mas os estudos na medicina, independente da psicologia, né? Eu falo isso, Aham. mas é o cara que, para mim, é o pintor, para mim, referência, quando eu falo de pintura, né? Mas pô, cara, Van Gogh. E dizem que o cara não era normal, né? Então, Não, não era, cara, então não a era. Nisa está certo. Não era nada normal, cara, não era nada normal. Eu estava falando o seguinte, que eu ia linkar tudo, né, com a questão
do Reiki, porque para mim tem uma questão quântica aí séria, e aí no que você falou também, o sujeito meio surtado assim, meio Van Gogh e tal, ele, para mim, se a alma for quântica, era a alma do Van Gogh era uma tempestade quântica, né? Uma coisa, você imagina um monte de moléculas ou partículas quânticas que não estão em paz, elas rodando para todo lado, se É. batendo uma contra as outras e tal. Isso gera tudo, né? Desde sofrimento até criações artísticas, músicas, gera tudo. E gera ilusões também. Gera ilusão, É. gera um monte de coisa, né? Que o camarada. Aí vem o surto mesmo, né? Que é uma coisa, um surto cognitivo, né? É uma fake news que a própria pessoa gera. Isso é que achei interessante, cara, né? E quando você falou, o cara tem que soltar 3 vezes, cara. Não, Eu acho o seguinte, que cada é escutar, escutar. surtada, ele rompe uma barreira, assim, ele realmente sai da normalidade, mas quando ele volta bem mais criativo, ele volta assim, um cara, o cara não pensa diferente, não pensa igual mais, não pensa igual, ele pensa diferente, ele Rapaz, começa a até pintar quadros, sabe? Começa é. a Não, é fazer porque eu outras acho que coisas. rompe alguns limites assim, sabe? Acho que rompe. Então, esse rompimento tem que dar outro caminho mesmo, né, cara? É igual, sei lá, a água está fluindo dentro do tubo normal, rompeu, uma mudança ali, né? Tem uma alta pressão naquele tubo, é que rompe, né? Mas rompe para expandir, assim. Então, talvez o que pareça ser esse lance de surto, na realidade está expandindo. E, na realidade, talvez a gente que não esteja acostumado com essa. Entende? Isso que rompeu a normalidade, né, cara? E quando a pessoa volta, ela nunca volta totalmente, ela volta diferente. É, É como assim, o cara fala assim, que depois que quebrou o vidro, você cola ele todo de novo, mas já não é o mesmo, é uma outra arrumação. é E eu como para mim esse entendi bem processo de isso. expandir, entendeu? Parece que expande. É, Quando é você fala assim, volta com outras ideias, outros pensamentos, tipo assim, fui, mas eu não volto, entende? igual. Igual. Eu volto, mas volto. É como. Sabe aquele embrulhozinho que você, quando tira, você tenta colocar de volta, não consegue? Pô, como é que o cara. Não tem negócio assim, mas, pô, como é que o cara botou esse troço aqui? Eu não consigo colocar. Consegue, pô. É como se fosse, saiu agora, você não. Tá aqui, mas tu não consegue voltar aqui. Ele tá Não aqui, mas consegue, né? agora já expandiu, já tá aqui fora, já não. É mais ou menos. Para mim tem um É por pouco aí. disso. É um cara, por exemplo, pega um cara desse aí, esse Amit Goswami, ele teve que romper padrões várias vezes, né? Várias vezes para gerar um novo modelo matemático e tal, ele teve que romper com o antigo, É, várias vezes, talvez, para poder elaborar uma teoria nova. Cara, uma teoria de física quântica tem que romper com alguma coisa. Até os alunos têm que dar uma surtada assim, tem que romper. Olha, pensem que vocês possam voar. Imagine que vocês possam voar. Se vocês pudessem voar, como é que vocês fariam para poder se alimentar, chegar perto? Cara, isso tem até um pouco de hipnose nesse meio aí, porque o cara entra numa outra dimensão é, onde ele se possibilita, porque quando ele já está fora, cara, já que eu estou fora, eu posso pensar diferente. Eu já saí, não é nem da zona de conforto, eu saí geral, então eu estou aberto aqui, eu não tenho nem onde eu me agarrar, não tem nem como fugir de pensar diferente. Então, é nesse sentido, eu entendi bem, concordo totalmente. O sujeito, quando entra numa área dessa aí, de inovação, ele tem que romper paradigmas, né? é. Tem que romper paradigmas, não tem como. Um paradigma que eu rompi no meu foi o seguinte: o primeiro paradigma é ninguém é normal. Primeiro, assim, ninguém é normal, É, ninguém é normal, ninguém é normal. E outra coisa, ninguém está livre de nada.
É, Não, comigo não, isso aí comigo não aconteceria, porque por causa disso, por causa daquilo outro e tal, já está acontecendo e ele nem sabe. é. E outros paradigmas que, assim, uns 10 paradigmas que eu rompi, e outros que eu abracei. A linguagem psicanalítica, cara, é uma coisa tão importante no surto, que quando você fala uma coisa, você escuta um psiquiatra falando, tem que ter uma escuta psicanalítica, nem psicológica é, porque ele não mente, não, só que ele mudou a língua. Ele mudou a língua, ele está falando realmente como se tivesse reaprendendo a falar. E o bebê fala um pouquinho de uma linguagem de uma maneira simples, tão simples, que quando o terapeuta escuta, se é um cara treinado, ele entende, cara, eu já sei o que esse cara quer dizer. Aí pega um neuropsicólogo, um neurocientista e tal, assim, cara, eu já entendi que ele está acessando neurônios de tal tipo, tal, está reconstruindo tudo. Ele está reconstruindo. E é a primeira fala, isso aí para mim acho que é uma grande novidade, assim. A coisa caiu para a neurociência agora. A primeira fala é uma fala psicanalítica. Então, um cara surtado, assim, ele pode dizer: eu vou dizer para você, para mim é tudo uma merda. Aí uma pessoa normal escuta assim, poxa, para ele está tudo ruim, né? Não, para ele voltou na fase anal e fala assim, cara, para mim tudo uma grande criação. Uma criação, para mim tudo uma grande merda. Não, é tudo uma grande criação. Pronto. Ele está querendo, na cabeça dele, ele quer dizer uma coisa, mas ele acessa neurônios diferentes durante o surto e se comunica através desses neurônios que ele acessou. E a pessoa que está ali normal não consegue entender, porque não tem uma escuta simples como a da pessoa que está surtada. E aí a pessoa fala, cara, fulano está mal, fulano está É. mal, né? Mas depois que ela volta ao normal, ela adquire as duas linguagens. Ela lembra de tudo e ela lembra do significado do que ela falou e ela volta a falar a linguagem da pessoa dita normal e consegue se entender um pouco melhor dos próprios processos. Então, é nesse sentido que realmente, que nem você falou, saiu, mas não consegue colocar de volta, porque ela está, a árvore dela dentro da cabeça expandiu, né? Expandiu e às vezes expande muito. E aí tem, você falou, tem duas coisas, uma para rir e outra para rir também. Mas, mas é assim, uma não, uma de que você, nesse momento, você já não consegue se relacionar mais com todas as pessoas que você expandiu para outro momento também. E quando a gente fala isso, não significa ser melhor ou pior, e a gente sempre registra isso, não existe melhor e pior, existe só situação diferente, né? Ela quer melhor a torcida do Vasco ou do Fluminense? As duas são boas, só que a torcida do Vasco, quando vai para o estádio, junta com o do Vasco, o do Fluminense vai do Fluminense, né? Então, É, são os é, grupos que se unem, né? Nada demais, nada que é melhor ou pior. Mas a tendência é que as pessoas que a gente vai buscando relacionar são outros, têm outros pensamentos, outras coisas assim, né? E a sim, outra é que, para rir, é que eu, chegando no estágio presencial, né, às vezes eu consigo fazer 8 horas da manhã, 8 e pouca, né? Passo antes, eu vou atender uma pessoa presencialmente, e a menina sempre olha para mim e fala assim: você é psicanálise, né? Só para me encarnar, né? Eu falei: não, meu estágio não é psicanálise. Mas, pô, você já deve ser a terceira ou quarta pessoa que olha pra mim e fala psicanálise. Ele tem um amigo que, porra, eu ainda vou fazer o provocativo, curso, não é agora, mas eu ainda vou fazer. Ainda vou um fazer. amigo provocativo que fica falando psicanálise comigo. Mas, e ela fica rindo, né? E tu não, você é o jeito de psicanálise. Eu falei, não, mas pô, não sou psicanálise, né, cara? Mas tem muita coisa base aí, muito interessante. Hoje, inclusive, eu li uma frase de Freud que era interessante também, né? Acho que em resumo, mais ou menos, quem não passa dificuldade na vida não está vivendo, não está aprendendo, não Não está cresce, crescendo, né? alguma Está coisa. crescendo, é. E eu, coincidentemente, recentemente, tenho falado isso para as pessoas, que a gente aprende a partir de solução de problemas.
a gente aprende na escola também solucionando problemas. Na vida a gente cresce, amadurece e aprende resolvendo problemas. Se você não quer ter problema, você não vai crescer. É, Então você tem que estar pronto sabendo que vai cair um problema daqui a pouco, mas que esse problema é fruto do teu pensamento que você quer crescer na vida. Se você pede para crescer e evoluir, problemas na tua frente virão. sim, Não tem jeito. Se você quer ter equilíbrio emocional, vão ver problemas para você ver o quanto você quer crescer emocionalmente, se comportar, se controlar. Isso é feito em cima de situações complexas que surgem, né? E a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né? Eu só quero crescer, problema é para você. Se você passou da primeira série, vai para a segunda, problemas para você resolver na segunda série. Agora eu quero ir para a terceira, problema para a terceira série. Os problemas vão aumentando de nível para poder você ficar cada vez mais craque é. nisso. Então, como diz lá uma palestra da Cabala, o barato é a gente saber a vida, que a vida é um jogo e que a gente tem que saber as regras do jogo. E para mim, uma das regras do jogo é saber que vão existir problemas. Problemas. É, os Acho que problemas, hoje cara, vão ter problemas, amanhã quando acordar vão ter. E vai ter problemas que a gente problemas, cara. fala, tá chovendo. É uma situação que você tem que administrar. É, Tem se eu posso ousar e dizer uma frase assim muito ampla, a vida é um problema que merece uma solução. essa é uma solução. Não, é um problema que É merece isso uma aí. solução. A vida, porque tudo os, falando assim, voltando para a neuropsicologia, né, que eu também não tenho curso, mas eu acho muito interessante também, tudo é uma solução para o cérebro, tudo é uma solução. É uma É, solução para a grande problemática que o ser humano tem, que é o sobreviver. Pensando numa dimensão mais animal, o ser humano quer sobreviver, todos eles querem sobreviver. Uns, às vezes, até. O cara que se mata, a gente sabe que ele não quer morrer, ele quer reduzir a dor, né? é, Então, na tentativa dele de sobreviver à dor, ele acaba matando o próprio corpo, né? O cara acaba se matando. Mas a vida é um grande problema, né? Como é que eu vou fazer para comer? Como é que eu vou fazer para morar? Como é que eu vou fazer para namorar, para ter família, para criar filhos? Como eu vou fazer? É o grande como. É o como, né? Como é que eu vou fazer para ter saúde? São as perguntas que todas levam para sobreviver. E eu digo para você o seguinte, meu amigo: o, o sobreviver depende de boas informações para poder montar a equação do problema, né? E aí vem voltando para a gente fazer aquele gancho com as fake news. Hoje nós estamos vivendo num mar de informações ruins, tanto até da própria família, né? Um pai e uma mãe que não tem algo bom para passar, valores bons para passar, ele ele deseduca uma criança, pô. Ele deseduca. Você, olha, o importante é você ter dinheiro. O importante é só tirar boas notas. Só tirar boas notas é que você vai ser feliz, tal. E daqui a pouco o índice de suicídio juvenil no Japão é imenso, sabe? E daqui a pouco no Brasil aumenta. O Brasil não tem aquela educação tão assim, né? uhum, No Japão eles se exigem tanto que o garoto, Japão, Coreia, China também deve ser a mesma coisa, se exige tanto que se não ficar em primeiro, se não sei, não sei, o cara se joga do prédio onde ele mora. E, cara, então não resolveu o problema do sobreviver para aquele jovem, essa exigência de nota, de isso. Então, tudo isso para mim é fake news, né? Eu não acredito mais nesse modelo de educação que prima só um ranqueamento entre pessoas, cara. Isso aí para mim é, é ruim, bem ruim. também. Acho, também acho. Acho que se a gente nasceu e fica concorrendo toda hora, disputando toda hora. Eu não sei quanto é legal isso, não. Esse ranqueamento, cara, ele separa as pessoas, né? É, é. Eu lembro que eu estudei, veio o teu horário aí. Eu estudei no
num curso preparatório para o IME e para o ITA, e era dividido em 3 turmas. Tinha a turma 3, da qual eu fazia parte, e quem tirava notas melhores ia para a turma 2, que eu só consegui fazer parte uma única vez, que eu tirei uma nota melhor, foi para o fim da turma 2, mas no outro teste eu já caí de volta para a turma 3. Era o meu lugar, era o meu lugar. E a turma 1? A turma 1 era dos caras incríveis, assim. E dentro da turma 1 tinha a turma do Bolinha. Eram os mais incríveis dos mais incríveis, né? E isso aí, cara, o cara da turma 2 se achava diferente do da turma 3. O da turma 1 achava todo mundo pior do que eles. E a turma do Bolinha achava que todo mundo era burro e só eles que mereciam uma vida boa e tal. E, e aí eu vou dizer de novo, está todo mundo na mesma, É, né? Chega uma altura da vida que todo mundo tem os mesmos problemas e aquele conhecimento incrível do curso de resolver uma equação super rápido e tal, às vezes não adianta nada, nada. É melhor conversar com uma pessoa, até com o cara da roça que nunca estudou, às vezes ele tem uma solução melhor, né? Cara, dê mais atenção para o seu filho. Pronto. É é, uma solução que o cara da roça sabe muito melhor do que talvez até o Amit Goswami. é. Dizem que se certa vez também eu li que se você pegar uma pessoa da roça, né, que tenha 75 anos de idade, 80 anos, e se você pegar uma pessoa que é um alto executivo com 80 anos também, e que estudou em grandes escolas e tudo, e colocar os dois para conversar, o conhecimento sobre a vida é o mesmo. É o mesmo. Dizem que os valores dos dois, os valores reais que os dois vão dar para a vida são os mesmos valores. É isso de cuide da sua família e cuide da sua saúde, são os mesmos, entendeu? Porque eu creio que o grande aprendizado, a grande faculdade que existe mesmo está aí, do dia a dia. Como eu falei, acho que não sei se falei para você que um dia na aula um professor falou isso. Ele falou que para quem estuda psicologia, é, a vida é um grande laboratório. E é. A gente aprende, toda hora tem uma possibilidade de aprender alguma coisa sobre a vida, né? E toda O hora. ator também, o ator, né, na minha experiênciazinha ínfima com teatro, o professor sempre falava assim, né? Olha, observe as pessoas andando na rua, observe as expressões, ouça a vida, o barulho da rua, o barulho do trânsito. Tudo isso vai te formar um ótimo ator. Você vai poder entender um pouco mais da vida, como entender o sofrimento do outro para poder representar esse sofrimento do outro no teatro, né? É, Mostrar, né? Interpretar o racismo, por exemplo. Você está se falando tanto de racismo, né? Violência contra a mulher, por exemplo. Você observe, leia o jornal, observe bem a vida, porque quando você chegar no palco, você vai conseguir transmitir algo verdadeiro, mesmo não sendo mulher e não tendo sofrido como ela, mas você vai ter alguma coisa verdadeira, você vai passar. Então, como é que está teu horário aí? São 20 para as 10, né? eu vou ter que dar uma interrompida que eu marquei com a menina 15, Ah, tá. mas é que o papo fica interessante. Vai aquecendo, né? Vai Para meu aquecendo, acesso cara. de espirro aqui, Cara, vai aquecendo, vai cara. É uma aquecendo e vai coisa. lembrando e traz assuntos e pensa e lembra que coisas recentes, coisas mais antigas, mas A vou localizar. coisa pegou aí, né? Pegou no espirro mesmo É, aí. Fazer uma interpretação psicossomática do espirro, cara. vou pegar o livro da Amit Goswami e te mandar uma foto.
Ati. Te mandar a frase da Nise da Silvia. Ah, cara, excelente, excelente. Então, olha, hoje nós falamos 11 itens, cara. 11 itens. Geralmente a gente Ó, fala 9. Então, já viu. Então, meu amigo, já está de saída, então? perdão, Tela, mas. Entre espirros, a Ah, sabedoria da roça, do executivo e os espirros do Fábio. Isso aí. Então, meu amigo, a gente se fala semana a que gente vem, se se Deus fala quiser. aí. Semana que vem estamos aí firme, livres a semana toda. Um abraço. Valeu, meu amigo. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Ai, é isso aí, o Fábio terminou espirrando, cara. Nunca vi. Muito interessante. Espirrando. Então, nós falamos muito sobre redes sociais, um pouco sobre redes sociais, fake news, a desinformação, né, na família até. E conseguimos não perder o foco e continuar produzindo o nosso áudio. Não foi toda semana, mas o último foi dia 19 de abril. Falamos sobre as trocas energéticas do curso de Reiki, muito bacana isso. E ele falou sobre ajudar alguém, né? A minha postura de ajudar alguém, eu vou difundir depois. E porque ajudar alguém realmente é o que a menina do Reiki falou para ele, né? Se ajude, porque senão você não vai conseguir ajudar ninguém. E o curso de Reiki, física quântica, para mim, tudo é uma questão quântica, né? Para mim, mas isso tem muita discussão com o Fábio ainda. E terminamos então conversando sobre o ranqueamento entre pessoas, cara, exigir notas, e só a nota que importa, se a pessoa é boa, se ela entendeu a matéria, isso não interessa. E falamos então, ele falou, citou muito sabiamente, achei muito inovador. Quem é que sabe mais, o executivo de 80 anos ou o sábio da roça de 80 anos? Nenhum dos dois. Os dois adquiriram o mesmo conhecimento e cursaram faculdades diferentes. As duas são ótimas. Por quê? E aí a gente pode conversar sobre esse porquê na próxima conversa com o Fábio. Provavelmente, semana que vem ele já está terminando a faculdade, você vê que ele já é um sábio. E aí, depois é que ele vai pegar outro diploma, porque ele já tem um mestrado, o cara já é mestre, mestre Fábio. E aí vai terminar o curso de psicologia, ninguém segura essa conversa. Tomara que na semana que vem nós tenhamos, né? Mais um capítulo da conversa com o Fábio, cara. Tá bom? Então, um abraço a todos, espero que todo mundo curta bastante, aproveite essa conversa que é singela, mas olha, tem muita coisa bacana, muita coisa bacana.